Boa noite, turma. Hoje nós vamos estar abordando um pouquinho sobre o assunto repasses de riscos securitários. O que são esses riscos securitários relativo a seguros? Iremos abordar sobre cosseguro aceito, cosseguro cedido, mercado de resseguro e tipos de resseguros. Como nós já sabemos, a atuária ela está presente em todos os produtos de seguro, certo? E operações. Então, através disso, o que ele busca? Ele busca parceiros para tentar minimizar os seus riscos e não perder os seus negócios. Como que surgiu Surgiu com a chegada da família real no Brasil através do que? Abertura de portos, liberação do comércio, a regulamentação de contratos do ano de 1965. A primeira seguradora do país foi a Companhia de Seguros Boa Fé, que foi fundada em 1808. As seguradoras, elas eram reguladas pelas leis portuguesas no ano de 1850. Em 1939 foi fundado o Instituto de Resseguros do Brasil, a IRB. Definição de resseguro. Vou explicar para vocês. O resseguro é a operação pela qual o segurador transfere a outro total ou parcial de um risco assumido. Então, ou seja, é a transferência de parte ou de toda a responsabilidade do segurador para o ressegurador e os mecanismos de cosseguro, segundo o autor School 2010, página 105. Professora, o que é esse segurador? O segurador ele comprometeu a ser um fiador ou tomador dos riscos mencionados nos contratos. E o ressegurador? O ressegurador é aquele que assume o compromisso de indenizar a companhia seguradora, ou seja, um cedente pelos danos que venham ocorrer em decorrência de apólices de seguros, ou seja, contratos firmados lá. Segundo Souza, o que ele define o cosseguro? Como repartir os riscos com outras seguradoras. Então, é a repartição dos riscos. Por quê? Porque através disso ele fortalece as seguradoras nacionais por meio da pulverização de riscos. O que é essa pulverização? Reduzindo os riscos em resseguro automático e reter no Brasil as atividades. Através disso, foi formado o mercado ressegurador, que hoje atua de maneira muito acentuada no que diz respeito à transferência de riscos. O grau de responsabilidade que uma seguradora pode assumir, ele está relacionado ao quê? Ao patrimônio líquido ajustado, PLA. Ou seja, seu capital social lá e as reservas, elas devem estar livres de qualquer ônus, qualquer compromisso, tá? À medida que as seguradoras, elas recebem suas propostas, que elas recebem lá suas propostas de seguros, vindas de seus corretores de seguro, é observado a necessidade ou não de transferência de riscos. O que acontece? O pessoal, as seguradoras, elas vão recebendo as propostas de seguro, certo? Dos corretores. E a partir desse momento que eles começam a observar a necessidade ou não de transferência de riscos. Não transferem de imediato, elas analisam, elas fazem uma breve análise. Analisando esse processo e não tendo a necessidade de transferência de riscos, o que essa seguradora emite? Ela emite a apólice de seguros e realiza a operação em seu processo interno. Professora, o que é essa apólice de seguros?
é um contrato que é emitido a partir da proposta de seguros, onde inclui lá todas as cláusulas contratadas. Lembrando, pessoal, que ele vigora por um período de tempo. Então, tem um período de tempo pré-estabelecido neste contrato. O que significa o cosseguro? Instrumento largamente utilizado, ele surgiu por causa da incapacidade da IRB aceitar determinados riscos e os seguradores diretos, eles preferem recorrer na repartição de riscos entre si. Qual que era o fator predominante para realizar as operações de cosseguros? Era de pulverizar, lembra lá atrás, de reduzir os riscos e balancear a carteira de negócios deles, podendo o quê? O cosseguro ser entendido também como uma alternativa de retenção dentro do país. Vamos analisar um pouquinho o que é o cosseguros cedidos, como que ele funciona. São acordos promovidos pela seguradora líder. Então, podemos observar aí que os cosseguros cedidos, ele tem uma seguradora líder. Essa seguradora, ela vai liderar as cosseguradoras. Então, existe essa liderança aí, que é aquela o quê? Que conquistou o negócio por meio de seus corretores de seguros, ela que busca no mercado, né? Ela tem afinidades, reciprocidade, então é ela, a líder, que vai em busca. E aí, a partir desse momento que existem as outras cosseguradoras. Vamos ver um exemplo agora para ficar bem claro essa parte de como que funciona a seguradora líder e as cosseguradoras que aceitaram aí. A apólice de seguros custou para o segurado 36 mil, ficando distribuído o valor nos mesmos percentuais que constam na apólice de seguros. Como vocês já sabem, a apólice de seguros é um contrato, né, emitido a partir de uma proposta de seguros. Então, lá tem as cláusulas lá que especifica cada uma. Neste contrato lá firmado, que provavelmente foi a seguradora líder, né, porque ela que lidera, ela que foi em busca, conquistou esse cliente. Lá nesse contrato, ele está pré-estabelecido o quê? Um percentual para cada seguradora. Olha lá. A seguradora líder, 20%, a cosseguradora 1, 30% e a cosseguradora 2, 50%. Então, cada uma vai receber conforme o seu percentual aqui, ó. Então, a seguradora líder, 20%, 36 mil vezes 20%, ela vai estar recebendo 7.200. Sucessivamente, 30% a 1, a cosseguradora 1, 10.800. E a terceira, 50%, 18 mil reais. Vocês observaram aí que a participação desses valores das cosseguradoras está cifrada no percentual de participação. Então, esse percentual aí de participação já está pré-estabelecido lá no contrato. Vamos ver um próximo exemplo quando acontece o caso de sinistro. Ocorreu um sinistro de incêndio na indústria segurada. E a seguradora líder, como ela é a que lidera, ela foi comunicada. Então, ela realizou a vistoria do risco e constatou que o prejuízo atingiu 2.400.000 e tem uma franquia de 50 mil, com um mínimo de 5% dos prejuízos apurados. Então, o prejuízo nós já sabemos que foi 2.400.000. A franquia, 120 mil, por quê? Os 2.400.000 vezes 5%, 120 mil. O valor líquido a indenizar, que vai pegar lá os 2.400.000 menos o valor da franquia, 2.280.000. Como nós já vimos que lá no contrato da apólice lá
especificado os percentuais de cada seguradora e co-seguradora. Então, cada seguradora vai ter que arcar lá. A seguradora líder com 20%, 456 mil, porque vai estar em cima desses 2.280.000, que é o valor líquido. A co-seguradora 1, 30%, 684 mil. E a co-seguradora 2, 1.140.000. Então, esses percentuais já estão pré-estabelecidos. Então, assim como ela recebeu, quando acontecer um sinistro, elas também vão ter que desembolsar conforme o percentual pré-estabelecido em contrato. O co-seguro aceito, o que ele nada mais é? Refere-se o quê? Aquelas que aceitaram o co-seguro vindo de uma seguradora líder. Então, houve um aceite. Existem vantagens nesse co-seguro aceito, que é a captação de negócios sem esforços, com recebimento de prêmios de seguros, sem trabalho nenhum de divulgação de seu produto. E nesses casos, as comissões do corretor já foi paga pela seguradora líder. A IRB teve um fim também de monopólio, que aconteceu no ano de 2007. Eu deixei para vocês aqui algumas leis complementares. Número 126 de janeiro de 2007, que dispôs sobre a política de resseguro, retrocessão, para vocês darem uma analisada mais profunda. Eu também coloquei aqui a resolução 168 de dezembro de 2008, do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, assim, se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais aprofundada, é só já estarem pesquisando essa lei complementar, essa resolução, tá? Para ficar. E aí, olha, eu coloquei aqui que a legislação brasileira, ela prevê 3 tipos de resseguradores. Quais são eles? O local, o ressegurador deve ter sede no Brasil. O admitido, o ressegurador estrangeiro com mais de 5 anos de operação. E o eventual, o ressegurador estrangeiro em operação no país de origem há mais de 5 anos. Ele também tem que ter um registro lá na SUSEP para se apresentar como uma capacidade econômica. Então, na aula passada, nós já falamos um pouquinho sobre a SUSEP. Vocês podem estar acessando esse site para aprofundar mais. Então, vai ser muito importante para vocês. Tem aqui um reflita, um assimile. Dependendo do seguro, a seguradora não pode suportar os riscos. E aí, o que ela faz? Por causa do seu ativo líquido. Então, ela tem a opção de efetuar um segundo seguro, o resseguro. Então, ela tem essa alternativa. Pessoal, a nossa aula encerra aqui. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês responderem diretamente no portal, valendo uma pontuação para a nota de vocês parcial. Boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Bons exercícios, boa aula. Se aprofundem aí desse material. Pesquisem lá no site da SUSEP, lá vocês vão encontrar várias perguntas, várias respostas que vão sanar as dúvidas de vocês. Boa noite, turma!